Fala galera, meu nome é Thales. E aí galera, mais um vídeo sobre dicas de como estudar para o Enem, de como deixar os estudos mais efetivos para o Enem. E hoje a dica vai ser como a gente pode estudar melhor a parte de exatas. Né? A gente já deu algumas dicas sobre isso, mas hoje a dica vai ser específica sobre como estudar exatas. Assim, métodos mesmo para você otimizar o estudo. Tem muita gente que diz que tem dificuldade em matemática, né? Isso. É uma pseudo-dificuldade, na verdade. Pseudo-dificuldade, tá? Por que você tá falando tão difícil? É uma falsa dificuldade, né? Por quê? Porque às vezes é um bloqueio que vem de alguma besteira que aconteceu. A gente não vai focar aqui em bloqueio. Tipo, primeiro, quando eu sou psicólogo, você é psicólogo? Nem. Tá? A gente não é psicólogo, Muito então menos. a gente não vai focar nos bloqueios. A gente vai tentar focar aqui em algumas soluções. Primeiro, antes de tudo, isso nem é uma dica, isso é o pré-requisito. Se você acha que você tem bloqueio de matemática, tire isso da sua cabeça. Qualquer pessoa pode aprender matemática desde que ela encontre o caminho certo até a luz. Isso. Exatamente. Só... Você tem que tirar isso da sua cabeça. Você não tem um bloqueio. Você pode ter, às vezes, você pode não ter uma afinidade. Dificuldade também é outra coisa que você, às vezes, você usa de forma errada. Às vezes você não tem dificuldade, você literalmente não tem afinidade com aquilo ali. E aí você precisa encontrar maneiras com que aquilo ali seja digerido um pouco melhor. Hoje a gente vai falar exatamente sobre essas coisas. Isso. Né? Aí você pode até estar pensando, mas Thales, vocês são professores de matemática e de física, vocês gostam de matemática. Lê de engano. Não é? Lê de engano. Eu não gosto de matemática, não gosto de física. Eu uso matemática e uso física. Ao contrário das pessoas que não têm tanta afinidade, eu tenho um pouco de afinidade com matemática e física. Thales também tem um pouco de afinidade com matemática e física. E isso faz com que a gente consiga aprender um pouco mais rápido. Mas os processos que a gente vai passar hoje aqui servem para quem tem afinidade e quem não tem afinidade. Então presta atenção aí, porque hoje a gente vai se superar, a gente vai dar 5 dicas. 5 dicas, ainda vai incluindo a deixa, né? Do próximo vídeo. Então 5 dicas de como eu posso aprender melhor matemática. Otimizar o estudo de exatas aí pra você. Sorte do mal. E eu vou falar aqui que o aprendizado é totalmente alcançável. Sim. Totalmente. Não existe aquilo, eu nasci pra exatas. Não existe isso aí. Existe aí uma questão de esforço e afinidade, algo que pode ser adquirido, né? E também a questão da disciplina nos estudos. Mas vamos lá, né? Primeira dica. Bora lá. Como dizia o professor, como diz o saudoso professor Gilberto Augusto do COP, ele fala assim: a sequência é mais importante do que a quantidade. Thales, o que é isso? Isso já é a primeira dica. A sequência na hora de resolver os exercícios referente àquele assunto. Como assim sequência? Quando eu falo sequência, é do nível mais básico ao nível mais avançado. Quando a gente termina de estudar um assunto de exatas, a gente corre para os exercícios até porque aquela leitura é uma leitura cansativa, a leitura da teoria. Então, nos exercícios aquilo vai ficando claro. A gente vai vendo aquilo se concretizar. E nada melhor do que começar ali pela parte mais fácil, mais básica daquele exercício, a parte que não tem nenhuma contextualização, que no caso é aquele calcule, o famoso calcule. Não é a parte dos problemas, sem arrudeio, é o calcule. Então a gente começa por exercícios fáceis e vai aumentando. E depois a gente já vai para situações do dia a dia, entendeu? Fazendo um paralelo com o que o Thales está dizendo, porque é bom a gente mostrar que o processo de aprendizado ele é o mesmo para todos, para tudo, né? Só que a gente nicha um pouco mais, ou especifica um pouco mais quando é. Mas, por exemplo, quando você vai aprender a jogar bola, ou quando você vai aprender a vôlei, por exemplo, vou usar vôlei, que o vôlei é um pouco mais amplo, né? Isso. Quando você vai aprender vôlei, você não vai aprender a sacar uma bola direto no jogo. Isso. Porque você vai sacar pouco, você não vai conseguir trabalhar as suas dificuldades. Então você tem um treino lá, hoje vai ser só saque. Isso. Ah, mas saque é o fundamental. É o básico. O básico. E mesmo assim, o básico ainda começa pelo saque por baixo, para depois evoluir para o saque por cima, depois saque e viagem. Então, e exatas é justamente progressão. Por que tu fala isso, Thales? Mais vale uma lista com 20 exercícios
do básico ao avançado, nessa ordem, do que uma penca de questões, do que resolver Enem desde 98 ao Deus dará. Tipo, qualquer exercício, eu vou resolver o Enem de 98 até 2019. Aí pega lá o Enem 98, a primeira questão do Enem 98, aquela questão, pá, difícil. O que é que vai acontecer? O estudante, ele vai se frustrar, e a frustração é uma palavra exatamente que dá vazão a esse bloqueio que Thales falou, que é o bloqueio que a gente pensa, eu não sei exatas. Na verdade, pode ser decorrente disso também. E pode ser. E a frustração é uma inimiga da evolução. Então, começar do básico. E a segunda dica é identificar aonde você está errando, o seu maior índice de erro em problemas, seja de matemática ou de física. A gente sabe que na matemática e na física existem ferramentas comuns para resolver problemas de diversos assuntos, tipo, a gente está ali resolvendo soma de frações. Vai aparecer questões lá na frente de progressão, de geometria, que vai envolver soma de frações. O básico. Ali, vai envolver o básico, é uma pirâmide, é uma construção. E se eu não estou bem naquela base, eu tenho que reconhecer, anotar aonde eu estou falhando, aonde eu estou perdendo tempo, aonde eu não estou sabendo resolver, e voltar. Galera, não tem problema nenhum em voltar. Thales, eu sou aluno de cursinho, eu já saí da escola há 5 anos e eu sei fazer uma soma de fração. Mas aí, se você está tendo dificuldade, você pode até saber fazer, mas você está tendo dificuldade em resolver rápido, ou está esquecendo algum ponto daquela soma de fração, não é vergonha você voltar. Ela não sabe, né? Essa história de que eu sei, mas eu tive dificuldade, você não sabe. Mas o problema é que muita gente diz isso, e isso cria esse bloqueio. A pessoa não sabe, mas diz que sabe. Então, galera, reconheça e ataque esse ponto onde você está tendo dificuldade, por mais fácil que seja. Thales, é uma subtração. Vá. Não tem problema nenhum, Você não é mais nem menos por causa disso. E isso vai te fazer evoluir tanto quanto aquelas pessoas feras em exatas. Isso não tem problema nenhum em voltar. Eu estava até conversando com o Thales, na verdade, mostrando a ele, porque ele dá aula particular, eu também dou aula particular. Só a diferença é que eu dou um pouco mais de tempo, né? E nas minhas aulas particulares, não importa qual a turma que você tá. Eu já peguei aluno de 3º ano do ensino médio. O método é sempre o mesmo. Se eu peço para fazer um exercício, né? Um exercício como você usou, de progressão, e a pessoa demonstra que tem dificuldade em fazer subtração de fração, na mesma hora eu pego o celular e boto lá, subtração de fração PDF. E aí eu boto uma lista de exercícios com 10 subtrações só de fração, diretamente. Voltando lá pro básico que você falou, aquele lá, calcule, né? E aí normalmente eu escuto essa indagação, mas eu sei fazer, eu só esqueci. Mesmo se você esqueceu, você não fixou. Se você não fixou, não adianta. Não adianta você querer pular para o último degrau sem passar pelo primeiro, porque você vai cair. Galera, e só para finalizar a minha participação, para a gente ir para a parte contextualizada, o reconhecimento, ele é o primeiro passo para uma evolução concreta. Então, a partir do momento que eu reconheço onde eu estou errando... Oi? A partir do momento que eu reconheço onde eu estou errando, eu estou dando ali o primeiro passo para poder sair daquele erro. Beleza, galera. Então, primeira dica de Thales foi do básico ao avançado, não pule etapas, não queime etapas. Mas se por um acaso você não conseguiu construir aí do básico ao avançado, segunda dica, volte para o básico e pratique. Né? Volta para o básico e pratique. Terceira dica que eu vou deixar aqui para vocês é o seguinte. Thales, terminei lá no básico, fui pro avançado, que depende do avançado aí. Isso. Estou estudando pro Enem agora. E o Enem é contextualizado. Só que eu olho uma questão, olha que frase boba. Eu olho uma questão, tô lembrando de uma pessoa aqui, espero que essa pessoa não veja o vídeo. Mas eu olho para a questão e desisto porque eu sei que eu não vou conseguir fazer. É a pior coisa que você vai fazer no estudo, é desistir de uma questão. Seja no começo, seja no meio ou seja no final. Vá até onde você conseguir mesmo, tipo, encare, não desista dessa questão não. Por quê? Porque quando você desiste de uma questão, você está se privando de errar. E errar é importantíssimo, gente. Errar é importantíssimo. Eu estava conversando com o Thales, existem vários estudos onde mostram
que é errando que se aprende. Piaget já dizia, né, pelo construtivismo, filósofo e educador, né? Psicólogo e filósofo, mas trabalhou na parte da educação, porque ele foi o que construiu a linha lá do construtivismo, né? A gente vai entrar em parte técnica aqui, mas ele já dizia, a criança, ela aprende a partir da percepção dos erros. O erro é uma aprendizagem, desde que ele seja descrito como tal, né? Então já vai até para a quarta dica. Vamos emendar a terceira com a dica. A terceira, não desista de ir até o final, vá até o final. E a quarta dica já é o seguinte: quando você for olhar a solução da questão que você acha que errou ou quer confirmar se acertou, anote exatamente onde você errou. Isso. Porque quando você anota o que você errou, acontece 2 processozinhos básicos. Acontece mais, mas eu vou destacar 2. O primeiro, você não vai mais cair naquele erro, porque o seu cérebro acabou de aprender que aquilo está errado. E segundo, você vai conseguir identificar melhor aquela situação. Porque com certeza aquilo ali vai acontecer de novo. Um exemplo simples, né? Essa semana, inclusive, eu estava dando aula sobre trigonometria no triângulo retângulo básico, que é o que também cai no Enem, né? Que é aquela questão de razão seno, razão cosseno e razão tangente. Isso. E aí, um aluno meu virou e falou assim: professor, não consegui avançar na questão, porque eu não entendi quando a questão falou que o ângulo formado pela escada com o solo é em cima ou é embaixo, né? E aí quando você vai para a resolução de uma questão dessa, seja através de um professor, seja através de você ver alguém resolvendo, né? Se você teve dificuldade em interpretar aonde o ângulo estava, porque ele foi formado com o solo, anote, quando é formado com o solo é embaixo, porque toca o solo. Isso vai ensinar seu cérebro de que você errou, mas não vai mais errar naquilo ali, ou seja, você aprendeu com o erro, né? E toda vez que aparecer ângulo formado com solo ou ângulo formado com uma parede, que é o oposto de ângulo formado com solo, isso, você vai poder ter a oportunidade de colocar aquilo ali em prática, né? Então, ó, vamos só dar uma explanada. Primeira dica, do básico ao avançado. Isso. Segunda dica, volte sempre pro básico e ataque aquilo ali. Bata o básico. Não tenha vergonha de voltar, galera. Voltar é essencial. Terceira dica, não desista da questão porque você acha que você não vai conseguir. Mete a cara e vai até o final, mesmo que você erre. Isso. Quarta dica, errou, identificou onde você errou, anota. Anota porque aquilo ali vai aparecer de novo em alguma hora. Show. E você vai aprender que você não pode mais errar aquilo ali. E quinta e última dica e aí já é o chama pra forma. Não. Quinta e última dica é chamando pra forma. A quinta e última dica é repetição na mesma situação. Ah, caramba, repetição. Cuidado, eu não tô falando aqui para você se matar, como o Thales falou, em 200 exercícios, todos diferentes. Não, tô falando aqui em repetir o mesmo tipo de situação. Acabou de fazer um exercício de escada, por exemplo, que eu vou usar o mesmo exemplo que a gente estava falando aqui. A escada que foi colocada no muro, quero saber o tamanho da escada, o tamanho da parede ou a distância da base da escada até a parede. Márcio, errou. Foi lá, anotou. Vai passar para uma questão sobre piscina? Não. Vá para uma questão sobre escada. Isso. Literalmente, você aprende quanto mais você repete, menos você vai errar naquela questão. Mas Thales, eu não consigo, eu só tenho aqui 5 questões que falam sobre escada. Eu não estou conseguindo achar de jeito nenhum outros tipos de questões. Faça as questões que você errou. Ou refaça as questões que você errou. Por quê? Porque se você errou, você não compreendeu 100% daquela questão. Outra pessoa compreendeu para você. Você olhou aquela pessoa ali respondendo, que é diferente de você fazer. Quando você for fazer de novo, você vai conseguir linkar o que você realmente errou. Né? Tem outras dicas que a gente poderia dar, que é ensinar isso. Também aquela questão para outra pessoa, mas a gente não quer ampliar muito. Isso. Até fazer questões parecidas com a questão que você está errando. Sim. É uma boa, porque aí você, de vez em quando está uma questão muito difícil, você vai olhar a resolução. Aí você olha a resolução daquela questão e aí você não quer repetir de novo aquela questão, que deveria, mas você não quer. Parte para um exercício parecido com aquela questão. Não quer o quê, né? Não tem isso de não quer aqui não. Aqui a gente tem 80% de democracia, 20% ou você faz porque ou eu sou mais democrático. Não. Você vai refazer a questão. Vai refazer. Você tem que refazer, meu irmão. Porque se você não refizer a questão, como é que você vai saber se você aprendeu ou se não aprendeu? Thales, eu me dei muito mal no Enem 2019.
vai refazer o Enem 2019. Refaça as questões que você errou. Isso, Depois, vai. mais tarde, eu já olhei a solução. Eu já sei como é que faz. Não. Porra nenhuma. Não. Bota a tiazinha aí do porra. Ei. Porra nenhuma que Não. você sabe fazer. Vai, chega em casa, fala, mãe, bota a mãe com a camisa fiscal e recria o ambiente do Enem em 2019. Pra vir tudo aquilo e você fazer de novo com a mesma pressão, com tudo. Mas agora, Refaça. falando sério, aquela questão que você errou, que você olhou a solução, mesmo que você ache que aquilo ali já está internalizado, você pode internalizar mais ainda, refazendo essa questão. Sem olhar. Se você acha que não é muito produtivo fazer na hora que você viu a solução, refaça depois, né? Eu sou professor de matemática e professor de física, e toda vez que eu vou dar aula, eu dou uma olhada nas mesmas questões. Por quê? Porque, inclusive, eu consigo achar outras maneiras de resolver a mesma questão, né? Outras coisas. Muito Então, massa, muito massa. Fechando. Primeira dica, Do básico ao avançado. do básico ao avançado. Segunda dica, Ataque suas dificuldades. ataque suas dificuldades, volte e fixe aquele assunto. Terceira dica, não desista na questão, vá até o final, mesmo que você saiba que você vai errar alguma coisa. Para na quarta dica você anotar esse erro e aprender com o seu erro. Na quinta dica você vai Repetição. refazer essa questão, vai repetir, né, várias questões daquele modelo ali. E sexta e última dica, que é a dica prática de tudo aqui. Segue a gente aí, galera, no Instagram, @Projeto Exatas TT. Segue nosso Se Instagram. inscreve no YouTube aí, a gente completou aí 100 inscritos, a gente tava ali morrendo de felicidade, o YouTube mandou aquela Agradecimento mensagem. especial aí pra vocês. Agradecimento, vocês são demais aí, galera. Show demais. A gente ia dar outra dica, porque como eu falei, estudar exatas é uma coisa muito ampla, a gente demorou um pouco para definir essa dica, porque realmente a gente teria, acho que 50 dicas fáceis para dar para vocês estudarem exatas. Muita coisa. Por experiência própria nossa mesmo, e que facilitou o estudo das exatas. A gente tentou pegar as mais efetivas, porém fica sempre aquela sensação de que falta alguma coisa, né? Exatamente. Thales tinha separado uma dica aqui que eu achei tão interessante que vai ser tema do próximo vídeo. Tema do próximo vídeo, já convidando vocês aí, já chamando o próximo vídeo, acho que vão gostar, porque é uma coisa que... Qual é o tema? O tema é fórmulas e macetes. Fórmulas e macetes. Funciona? Não funciona? Onde vive? O que come? Né? É eficiente? É Vamos lá. eficiente, não é eficiente? A gente vai fazer um vídeo na semana que vem só para falar sobre fórmulas e macetes. Tá? Vocês vão dizer um monte de fórmula, um monte de macete? Não. Aqui não é vídeo para aprender. Não, Aqui é vídeo pra gente ter um insight de como usar o que a gente já aprendeu, né? Isso. Então não perde o próximo vídeo. Não se esquece de seguir a gente no Instagram para ter dicas diárias diárias. Não pode dizer diárias, que é de segunda a quinta, né? Dicas semanais. Semanais é uma vez por semana. Dicas de segunda a quinta de matemática e física, questões resolvidas do Enem, tudo mastigadinho para você, para facilitar, porque quando chegar em janeiro vai ser tudo o quê? Vai ser tudo... Aprovado. Eita, pois. Eu não entendi se tu ia falar da parte da brincadeira ou se ia falar da aprovação. Não. Em janeiro eu quero ver aí todo mundo com muita facilidade. A gente torce muito por você, cara. A gente vai estar fazendo junto com vocês, como a gente já disse. E é isso aí, até a próxima. Até a próxima. Valeu, galera. Nós.